Esperar o pessoal entrando. Boa noite, povo de Deus. Vai me dizendo aí se vocês estão me ouvindo bem. Se tá tudo certo. Vai me dando feedback aí pra eu ver se tá tudo ok com o som. Tá dando pra me ouvir? Pra me ouvir bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo, gente? Tudo ótimo? Boa noite. Eu esperar vocês irem se preparando aí pro nosso bate-papo carismático de hoje, nessa noite. Ontem nós tivemos aí a presença do Ricardo, tivemos a presença do Emílio, falamos um pouco sobre a vida no espírito, né? E vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo carismático, tá? Hoje a apresentação fica a cargo da Indianara. E o resumo da frase é só por ti, Jesus, tá? É só por ti, Jesus mesmo. A gente vai aprendendo aí nesse tempo nosso, esse tempo diferente que nós estamos vivendo, a fazer por Jesus, a dar o nosso melhor por Jesus da maneira como nós temos, a condição que nós temos, né? E aí a gente vai aprendendo a fazer por Ele. Então, meu nome é Indianara, para quem ainda não me conhece, o pessoal aí da RCC, da Diocese entrando. Temos aí a Terezinha, o Miller, o Mário Lúcio já está por aqui, nosso convidado especial de hoje, um deles, né? O Miller também. Miller, quem que é esse Miller? Será, hein, gente, da Diocese? Será que a gente conhece esse rapaz aí? Tá à frente aí do Ministério de Comunicação, nos ajudando, né? Nos ajudando nesse projeto de trazer a palavra de Deus mais próximo de nós, né? Nesse tempo aí que nós estamos vivendo. Então, preparem o material de vocês, tá? Preparem caneta, caderno para anotação, porque a live vai ser do mesmo nível que foi ontem, tá? Vai ser uma live muito boa, tenho certeza. Nós vamos fazer partilhas muito ricas e que vão nos ajudar muito na nossa caminhada, tanto como servo da Renovação Carismática Católica, como também na nossa vida pessoal, né? Nossa espiritualidade. Então, enquanto vocês se preparam aí, já pega seu caderno para anotação, porque dá tempo, o meu já está aqui do lado, já estou preparada para as anotações das dicas. Hoje o nosso tema é falar sobre o resgate, né? Resgatar a identidade da RCC. Hoje o nosso tema é esse, nós vamos falar sobre isso, né? O que é essa identidade da renovação, como resgatar essa identidade. E nós, como servos desse movimento maravilhoso, você também que está participando aí conosco, talvez não seja servo ainda, né, da renovação carismática, mas nós vamos falar muito aqui sobre essa espiritualidade nossa, tá? Então, se sinta à vontade aí para deixar nos comentários a sua cidade, tá? Como você foi convidado ou convidada, como ficou sabendo, se é servo da renovação carismática, se não é, coloca aí nos seus comentários a cidade, tá? Para participar, para interagir com a gente nessa live, nesse bate-papo carismático de hoje. Enquanto vocês vão colocando aí nos comentários, enquanto vocês vão comentando, eu vou chamar já o nosso primeiro convidado dessa noite. Um convidado muito especial para nós, tá? Só um minutinho que eu vou chamar ele aqui, enquanto vocês vão colocando aí nos comentários e dá sempre o feedback para nós, tá? Se a voz tá bacana, se a luz tá bacana, se tá dando para ouvir direitinho, porque pro nosso bate-papo aqui ser bem edificante para nós. Então vamos aguardar nosso convidado entrar aí conosco. Boa noite, irmão! Boa noite, estão me ouvindo direitinho aí? Estamos, tá ótimo, tá dando para ouvir certinho. A paz de Jesus. Então tá bom. Boa noite aí, Indianara, Deus abençoe. Está travando. Acho que tá travando um pouquinho, talvez seja a conexão de internet. Deixa eu ver. Beleza. Não sei como é que tá a sua internet aí, se tá ok.
Não, tá. A banda larga aqui tá Se ok. estiver travando muito aí, o pessoal vai falando conosco. Irmão, fica à vontade aí para você se apresentar para nós, falar um pouquinho aí do que você tem feito. Tá travando. Vou tentar te chamar de novo. Tá bom. Travou um pouquinho aqui, irmãos, mas eu já chamei o Mário mais uma vez. Vamos ver se volta aí melhor a conexão da nossa internet aí. Tudo ao vivo, né? O negócio do ao vivo tem esses detalhes. Mas não sai aí da live não, tá? Permanece aí firme conosco aí, que vai ser muito edificante essa partilha de hoje, tenho certeza. Acho que o trabalho que tá dando é justamente por isso, hein? Que vai ser muito boa. Mário, nós estamos te ouvindo, só não tá aparecendo sua imagem. Acho que é tudo misturado, né, gente? A nossa ansiedade, a internet que não funciona, a conexão, é o ao vivo. Tá bom, irmão. Tranquilo. Aproveita esse momento aí, vocês que já entraram para participar conosco, vai encaminhando a live aí para os seus amigos, chama mais gente para poder participar conosco aí, que vai ser muito edificante essa partilha para nós. Vamos falar aí sobre resgatar a identidade da renovação carismática católica. Convida seus amigos aí. Oi. Encaminha aí principalmente para os nossos irmãos do grupo de oração, que participam conosco no grupo de oração, que servem conosco no grupo de oração. Encaminha lá para o seu núcleo do grupo de oração, que é muito importante essa partilha para nós, tá? Sobre o resgate da renovação. Então, todo esse tempo aí que nós estamos esperando pelo Mário, dá tempo de vocês compartilharem. Chama todo mundo para participar. Vamos tentar mais uma vez aqui. Nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca. Agora deu. Aê! Uhul! Glória a Deus! Agora deu. Deixa o lugar Vai aqui dar para a tudo internet certo. ficar melhor. Vamos ver. Isso. Sim, senhor. Tá ouvindo bem aí, irmão? Tô ouvindo. Agora tô prontinho. Tá ouvindo bem? Então Tô. tá bom, irmão. Fica à vontade aí para se apresentar um pouquinho para nós, para o pessoal que tá entrando aí para participar da live nessa noite conosco. Fica à vontade para se apresentar para nós aí. Ok, queridos irmãos aí que estão nos acompanhando aí, nesses tempos difíceis, né? Onde que nós temos que recorrer à internet para estarmos juntos. Né? Glória a Verdade, Deus que o Senhor nos dá esse meio aí. Então, eu sou o Mário verdade. Lúcio, aqui da cidade de Santa Cruz de Minas, né? Da Diocese de São João del Rei.
Eu participo aqui do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia. Sou casado, né? Tenho 3 filhos. E nesse tempo o Senhor me chamou a estar à frente da Renovação Carismática Católica do Estado de Minas Gerais, né? Então é uma alegria podemos evangelizar ou ajudar ou falar um pouquinho do que o Senhor pede para nós nesse ano, né, da renovação, do resgatar a identidade, falar um pouquinho aí na internet usando esses meios para poder levar as pessoas a essa reflexão, já que estamos impedidos de estarmos juntos, né? Então é uma alegria poder participar desse momento aí com os irmãos, está aí com a Indianara e com todos os irmãos que estão participando conosco online. É um prazer para nós também contarmos com a sua participação nessa noite, irmão. Querendo ou não, é um bate-papo, mas é um momento também de formação, né? Onde nós não podemos sair de casa, mas podemos receber essa formação em casa. Então, pensa que graça é essa, né? Desse meio de comunicação nos possibilita nessa noite. Isso mesmo. Glória a Deus. Ô, irmão, para nós começarmos, então, oficialmente o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, então, sobre essa identidade da RCC. Qual é a identidade da Renovação Carismática Católica? Ok, Fala um pouquinho então, por gentileza. vamos começar falando de identidade primeiro. Então, o que é identidade, né? Identidade é aquilo que identifica alguma coisa, né? A gente aí tem as nossas identidades, né? Senão o governo não nos reconhece quem nós somos, aquilo que viemos fazer, né? Somos reconhecidos por uma identidade, né? E a identidade é aquilo que dá a característica, a impressão, aquilo que as pessoas conhecem, né? Como que as pessoas podem conhecer alguém? Pela identidade que a pessoa tem, né? Por como ela é. Então, a Renovação Carismática Católica, como um movimento da igreja, ela também tem a sua identidade, né? Ela tem aquilo que a caracteriza, aquilo que mostra para as pessoas quem ela é, né? O que ela é. Porque, na verdade, quando nós falamos de igreja, nós temos várias características parecidas com toda a igreja, com todos os movimentos da igreja, mas tem algo em especial que nos diferencia, não para sermos melhores ou piores, mas para entender quem nós somos, né? Claro, nós todos buscamos a Santíssima Trindade, os sacramentos e tudo isso conforme toda a igreja. Mas o que diferencia-nos, então, de todos os outros movimentos da igreja, por exemplo, né, que atuam na igreja? Cada um tem sua identidade principal. E nós, então, temos essa identidade, a Renovação Carismática. Ela tem uma identidade que caracteriza ela. E ela está fundamentada em 3 características principais. Né? A gente chama que é um tripé, né, na verdade. É como se fosse um banco, um banquinho de 3 pernas. Então, se tira uma perna desse banco, ele cai. Então, a gente tem essas 3 características, que são o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vida em comunidade, ou a vivência fraterna, né, como alguns costumam dizer. Então, essas 3 características, elas fundamentam, elas dão respaldo, o fundamento, que dá o fundamento, né, assim, dá a base da identidade da Renovação Carismática. O batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência em comunidade são essas 3 características que mostram para nós qual é a identidade da Renovação Carismática. Então, está fundamentada nesses 3 itens aí. Muito bom. Ô, irmão, não está dando para nós vermos, para nós te acompanharmos ao vivo, só está dando para ouvir o seu áudio. Aí para você tá normal ou não? Também está só carregando a imagem? Não, tá normal. Tá normal? Então eu vou tentar te excluir e te adicionar só mais uma vez para ver se a gente corrige esse erro, para todo mundo te acompanhar em tempo real, tá? Ok. Só mais uma vez. Agora deu? Ainda está carregando um pouquinho, mas a sua imagem já está um pouco melhor. Mas o áudio tá dando para acompanhar tranquilo, só a imagem que não está acompanhando. Só a imagem, né? Ok. Sim. Tá bom, irmão. Então nós falamos então que sobre a identidade nossa, né? Que é fundamentada e tem esse tripé
como a base, então, que nos identifica como carismáticos, certo? Isso mesmo, isso mesmo. E, Mário, você falou que, né, sobre a nossa missão para esse tempo, que é resgatar a identidade da renovação, né? Você Isso. falou isso para nós. O que seria, então, resgatar a identidade da renovação carismática católica? Então, baseado nessas três características, o que acontece? Muitas vezes, nós vamos colocando nos nossos grupos de oração algumas situações, alguns acontecimentos e algumas coisas que elas fazem perder a identidade da renovação carismática no grupo de oração. Então, isso Sim, faz perder aquilo que é o nosso essencial, né? A gente fala que o importante é o essencial, né? E às vezes a gente coloca coisas acessórias no grupo de oração, nos nossos eventos, naquilo que nós temos que realizar enquanto renovação, enquanto missão nossa, e aí a gente acaba perdendo aquilo que é o principal. Então, resgatar a identidade é justamente trazer de volta essa identidade. Trazer este sim, batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo que a gente fala genuíno, né? Batismo no Espírito Santo, ou seja, aquele no qual nós realmente transformamos a vida das pessoas, né? Não entretemos sim, as pessoas, mas levamos ela a uma experiência transformadora. É isso que o batismo no Espírito Santo provoca em nós. Ele faz a gente, ocasiona em nós não só uma mudança de mentalidade, mas uma mudança espiritual, uma mudança interior, no qual nós mudamos realmente de vida. Ontem, né, falávamos aí, né, eu não estava, mas acompanhei um pouco da vida no espírito. sim. Então, o que E, acontece? Essa que provoca essa vida no espírito, que provoca essa transformação, é esse batismo no Espírito Santo. E com ele vem essas consequências, que são a prática dos carismas, os presentes do Espírito Santo a partir dessa experiência transformadora do batismo no Espírito. Então, com isso, sim, nós podemos ser transformados e ainda ser utilizados pelo Senhor a serviço dos irmãos com os carismas, né? Com os dons e o amor que reina nesse batismo do Espírito Santo, que é a nossa vivência comum, a nossa fraternidade, a nossa irmandade, estarmos juntos, sermos irmãos. Então, resgatar esta unidade do grupo de oração, mas também levar as pessoas a essa experiência do batismo do Espírito Santo, para que elas possam sim. transformar as suas vidas. Tirando aquilo que é acessório, e que muitas vezes nós perdemos tempo no grupo de oração sem deixar de acontecer aquilo que é essencial: o louvor, a palavra, o batismo do Espírito Santo, a experiência com esse Espírito Santo. Então, resgatar essa identidade, nesse tempo, refletirmos como está o nosso grupo de oração. Como nós temos feito a graça de Deus acontecer nos nossos grupos. Estamos realmente voltando às origens da renovação, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aquele impacto do Espírito que transforma as vidas das pessoas. É isso que nós temos que refletir nesse tempo. Resgatar aquilo que por hora possamos ter perdido para vivenciar essa experiência e essa transformação, tanto nos nossos grupos de oração, mas, claro, na vida de cada um dos irmãos que participam, que estão conosco nos grupos de oração. Sim, é bem resgatar aquilo que você já tinha falado, né, irmão? Da identidade, né? Porque senão a gente vai fazendo, deixando, colocando coisas dentro do nosso grupo de oração que fogem à essência, à identidade, a gente vai perdendo justamente o que você falou, que a identidade, né? Que é o nosso RG, aquilo que nos identifica, né? Que nos coloca como movimento, renovação carismática, né? Isso mesmo. E aí acaba que às vezes se tornam grupos bons, mas a gente chama de Sim, grupo de reza, né? Porque não que reza seja uma coisa menor, mas o grupo de oração da renovação carismática é aquele grupo em que a manifestação dos carismas acontece e que as pessoas têm suas vidas transformadas. As pessoas que participam dos nossos grupos durante a semana, elas têm que entrar e quando sair do grupo de oração, sair com uma vida diferente, uma vida no espírito, uma vida sim, transformada, né? Para que a partir daquela experiência ela tenha consciência daquilo que o pecado ocasiona em sua vida, mas tenha também consciência de que Deus é maior do que todas as coisas e pode transformar a sua vida. Então ela muda de atitudes no seu trabalho, ela muda de atitudes verdade. na sua casa, em todos os lugares, a partir dessa verdadeira experiência de transformação do batismo no Espírito Santo.
acaba resgatando aquilo que nós falamos ontem, né? Se vive essa experiência profunda dentro do nosso grupo de oração, a pessoa é impulsionada, né, a viver essa vida no espírito, né? Quer viver sempre essa vida no espírito, né? Justamente, justamente. Ela tem essa experiência. E o que que o batismo no Espírito Santo provoca em nós, né? Muitos irmãos, muitos testemunhos, mas o que o batismo no Espírito Santo provoca em nós? Ele provoca como se fosse uma erupção interior. E a partir daquela experiência, nós queremos ser diferentes. Nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós começamos a olhar para os sacramentos, nós começamos a ver que as pessoas são pessoas boas, são pessoas que são irmãos, que precisam de nós. Nós gostamos de estar juntos com as pessoas e nos impulsionam a querer ajudar as pessoas, a querer com que as pessoas estejam experimentando a mesma experiência que nós experimentamos, né? Cada um de nós tem essa experiência e ela irrompe em nós em fazer valer a vontade de Deus na vida dos outros, para que eles também possam ter a mesma experiência que nós tivemos. Então, uma alegria no coração, essa experiência do batismo, ela causa uma alegria profunda, uma felicidade que não tem como explicar. E é isso que nós temos que resgatar. As pessoas experimentarem Deus de verdade. Não é simplesmente ouvir falar do Senhor, não é simplesmente saber sobre Deus, que Ele é bom e tal, mas é fazer uma experiência pessoal com Jesus Cristo em nossos grupos de oração, para que as pessoas encontrem com Deus de verdade, tenham um relacionamento afetivo com o Senhor, conversem com Deus a partir dessa experiência. Então, resgatar isso, resgatar essa proximidade de Deus, nós com o Senhor. É verdade, irmão. E aí acabou que você entrou até deu um gancho, né, para um outro tema aqui que nós estamos falando, né, dentro dessa conversa nossa, desse bate-papo, que é resgatar também a prática dos carismas dentro do nosso grupo de oração, né? Resgatar a identidade, você já falou, mas a prática dos carismas ainda mais, né, irmão, dentro do nosso grupo de oração, porque tem ficado um pouco no esquecimento essa prática dos carismas que faz parte da nossa identidade, do nosso tripé. Isso mesmo, justamente, né? A prática dos carismas, ela vem como consequência do batismo no Espírito Santo. Então, aqueles que têm a experiência do batismo no Espírito Santo, Deus dá a eles algumas manifestações, alguns presentes, que na verdade não são para nós, mas são para a edificação da igreja, né? Então Deus, Ele derrama essas graças, esses dons, esses presentes, para que outras pessoas possam ser tocadas diretamente pelo Senhor. Então, nós temos que resgatar. O nosso nome é Renovação Carismática Católica. Se nós não temos uma prática dos carismas, a manifestação carismática nos nossos grupos de oração, então o que acontece? Nós não estamos honrando nosso nome, né? Justamente os carismas, eles são uma identificação principal do grupo de oração por isso. Porque o batismo no Espírito Santo, as pessoas não veem de momento. Elas experimentam e começam a mudar as suas vidas a partir dali. Então você vê o batismo no Espírito Santo depois que a pessoa muda de vida, com fruto. Mas o carisma não. O carisma, ele é presente, real naquele momento. A pessoa consegue identificar. Quando estamos num grupo de oração, e há uma manifestação dos carismas, por exemplo, do dom da palavra de ciência, quando Deus revela o diagnóstico de uma situação da vida de uma pessoa, aquela pessoa, ela entende que não pode ser uma pessoa, um ser humano falando aquilo, mas ela consegue ser tocada, ela toca o divino, ela toca a presença de Deus, porque vê que ninguém podia saber aquilo, mas Deus sabe todas as coisas e Ele penetra no íntimo dos corações, nas consciências. Então, a prática dos carismas, ela é para aquele que vai ao grupo de oração. A manifestação verdadeira de Deus. Aí ele entende, não, Deus está aqui. Deus está nesse momento. Então nós temos que resgatar essa prática dos carismas. Resgatar esse acontecimento para quê? Para que as pessoas possam sentir a presença de Deus e a partir dali então crerem. Por quê? É necessária a fé para que as pessoas mudem de vida, para que as pessoas aderam a Jesus Cristo. Mas se não há prática dos carismas nos grupos de oração para provar para as pessoas que Deus existe e que Ele se manifesta e realiza aquilo que acontece através da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, do discernimento, da oração em línguas, dos dons de cura e milagres e de tudo aquilo que possa acontecer, das moções, que faz as pessoas realmente acreditar na experiência de Deus e aí então fazer a experiência de Deus através dessa manifestação. É uma maneira que Deus tem de tocar muitas pessoas, de quebrar muitos corações, é justamente a prática dos carismas. Então é preciso resgatar isso. Por quê?
porque o grupo de oração ele vive também da manifestação carismática. É uma característica principal, fazer os carismas acontecer para que as pessoas experimentem o Senhor. Então, resgatar os carismas é fazer com que eles aconteçam em todo momento de oração da renovação, em tudo que nós vamos fazer, em todas as reuniões de grupo de oração, de preparação, reunião financeira da renovação, deve acontecer a prática dos carismas, porque é ela que é a voz de Deus, escutar o Senhor para fazer aquilo que Deus deseja e que Deus quer. Muito bom. A Rose comentou aqui, colocou nos comentários para nós que é ter a certeza, né? Essa prática, esse resgate da identidade, da renovação, ele nos traz a certeza do amor de Deus. Não porque nós ouvimos falar, mas porque nós sentimos o amor dele pulsar no nosso coração, que é aquilo que você falou, né, Mário? É a experiência pessoal da pessoa, que ela experimenta, né? Não só ouve falar, mas experimenta ali, né, através da prática dos carismas do nosso grupo de oração, né? Justamente isso, né? Porque quando há uma manifestação carismática e ela é dedicada a uma pessoa, né, em específico, Deus pode usar para manifestar para a comunidade toda, mas ele pode escolher uma pessoa para a manifestação daquele carisma. E quando ela é manifestada, aquela manifestação ela irrompe dentro da pessoa. Então ela sente uma transformação, ela sente o manifestar de Deus também. E aí, com isso, ela acaba falando, só pode ser o Senhor. E ela tem essa experiência profunda através dos carismas que abre a porta da fé. E aquele que pode ter entrado no grupo de oração, às vezes a primeira vez que ele foi, e ele não está entendendo nada, ele não está acreditando em nada. Mas como Deus, quando Deus dá num momento de silêncio uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, que é da vida daquela pessoa, então ela crê. Verdadeiramente Deus está aqui. E aí tudo começa, aí ela abre o coração e o batismo no Espírito Santo pode acontecer através de uma prática dos carismas na vida de uma pessoa e transformar a vida dela para sempre. E é muito pessoal, né? É muito pessoal, né, irmão? É a palavra de ciência e é para aquele irmão, é a profecia, ela é direcionada, né? Ela tem um alvo específico, né? Deus tem um alvo. Então a experiência da pessoa é muito pessoal, por isso nós precisamos mesmo, né, inflamar essa prática dentro do nosso grupo de oração, né? Para o irmão fazer essa experiência com Deus, com a presença de Deus ali dentro. Isso. Às vezes o Senhor nos exorta em comunidade, né? Exorta de maneira, algumas palavras, algumas manifestações de maneira coletiva para todos aqueles que estão ali. Mas o Senhor tem momentos também que Ele direciona para pessoas, né? Para pessoas em especial. E é por isso que as pessoas acreditam. Eu falo porque o dom da palavra de ciência foi um dom que me convenceu da manifestação do poder de Deus quando eu comecei na renovação carismática, né? Foi participando de um retiro, foi estando num retiro de oração e depois nos grupos de oração, quando eu via que Deus falava diretamente para mim. Era algo impressionante para a minha vida, porque eu não compreendia essas maravilhas. Depois que a gente tem contato com os dons, parece que a gente se acostuma e até perde muitas vezes, e é por isso que eles somem. A gente perde muitas vezes a característica extraordinária do dom, de acreditar naquela manifestação. E aí quando Deus falava no início conosco, por isso resgatar é voltar às origens. Quando ele falava no início conosco, era algo que nos impressionava como que Deus usava das pessoas. Como que ele usava uma pessoa que não sabia nada da minha vida para falar algo que eu precisava ouvir, mas sem denegrir a minha imagem, sem expor a minha imagem, né? Que é o que o Senhor faz através dos dons. Ele não expõe a imagem da pessoa. Quem fala e quem tem a manifestação não sabe o que está acontecendo muitas vezes. Só quem ouve é que entende o que está acontecendo. E é isso que torna realmente verdadeiro essa graça, assim, que transforma mesmo a vida das pessoas através dessa experiência profunda com o Senhor. Verdade. Aqui nos nossos comentários, o Matheus Cristiano colocou aqui para nós. Obrigado a todos da RCC. É uma fonte de graça em minha vida. O grupo de oração que o levou à transformação. Tripé da vida dele, ele colocou isso. A Rose também colocou que os carismas é uma manifestação sensível, né, do Espírito Santo na nossa vida. Uma manifestação sensível da graça de Deus, desculpa. Então, realmente, essa experiência do batismo no Espírito Santo, essa graça, né, como o Mateus colocou, como os irmãos colocam, é uma transformação verdadeira, né? Nós mudamos de vida.
e rompe dentro de nós uma vontade de Deus impressionante a partir dessa experiência, né? O batismo no Espírito Santo, cada um tem uma experiência, né? Por isso é difícil definir o batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam, como é o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? Então eu costumo brincar, né? Uma brincadeira, mas que dá pra gente entender o que é o batismo no Espírito Santo. O que ele provoca em nós, né? O que acontece conosco. Eu costumo brincar que o batismo no Espírito Santo, para a gente entender ele, é mais ou menos como fazer um suco de limão. Né? Como que a gente faz um suco de limão? Primeiro a gente tem que ter o limão, a água e o açúcar. E quando a gente espreme o limão, na água, se a gente tomar aquela água em primeiro momento, ela vai estar azeda, né? O limão é azedo. Assim nós nascemos. Nós nascemos com a origem do pecado. Nós nascemos azedos, né? Por isso que eu costumo brincar também. As crianças, elas nascem enrugadas. Quando uma criança nasce, ela nasce enrugada. Ela nasce azeda, tadinha, né? Pro papai e pra mamãe é a coisa mais linda do mundo, mas quem tá de fora vê que não é bem assim. Depois ele vai ficando bonito, mas quando nasce azedo, enrugadinho. E assim nós nascemos, por causa do pecado original. Aquilo que tirou a graça de Deus de nós. Então nós nascemos sem isso. E aí quando nosso papai e nossa mamãe nos levam na igreja, no suco de limão, é a hora que a gente joga o açúcar. Quando a gente joga o açúcar, a gente tem uma musiquinha que fala que doce é o Espírito Santo de Deus, né? Uma música antiga. Então o açúcar é o Espírito. E quando nós jogamos o açúcar, mas só deixamos ele cair, ele se acomoda no fundo. E se a gente tomar novamente, vai estar azedo, né? Nós recebemos então o batismo sacramental. O Espírito Santo foi derramado em nossa vida. Naquele dia que o papai e a mamãe levou a gente com os padrinhos lá na pia batismal e o padre disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daquele momento em diante, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele mora dentro de nós. Só que quando nós olhamos para algumas pessoas que foram batizadas na igreja, nós vemos que tem pessoas que estão matando, estão roubando, não estão sendo honestos. Como essas pessoas que têm o Espírito podem não fazer isso? É porque, na verdade, o açúcar está no fundo. E se nós tomamos, aí, embora o açúcar esteja em nós, nós ainda estamos azedos. Porque nós trancamos ele no fundo. São Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Se nós somos templo, então nós trancamos esse Espírito muitas vezes no quartinho do fundo. E o Espírito trabalha com a liberdade nossa. Nós temos que deixar ele agir. Então, quando nós trancamos, nós começamos a agir da nossa cabeça, fazer o que nós queremos, fazer aquilo que queremos fazer e erramos novamente. Mas o batismo no Espírito Santo, a efusão no Espírito Santo, eu costumo dizer que ela é a colher do suco de limão. A colher que ela bate, mistura e quando vê, o açúcar começa a se dissolver. Ele se dissolve, se mistura com aquela água, com limão, e aí você não consegue ver mais o limão, nem a água e nem o açúcar. É uma coisa só. Isso é o batismo no Espírito Santo. A gente abre a porta do Espírito dentro de nós e ele começa a se misturar conosco, a fazer aquela transformação e aí nós somos doce. Aí nós somos diferentes. Aí nós começamos a se tomar essa mistura, ela é doce, porque não sabe quem é nós e quem é o Espírito, né? Como diz o próprio São Paulo já, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo, pelo derramamento do Espírito que nos santifica e nos transforma, e nos faz imitar e nos dá o formato de Cristo. Então, esse batismo é essa transformação, essa colher, é meter a colher na nossa vida para transformar, para misturar, para dar uma agitada, né? Tem aquela música, Move-te em mim, então é para mover o Espírito em nós, esse batismo no Espírito. E aí nos ocasiona essa transformação interior, essa graça interior, que nós podemos realmente ver acontecer. Por isso que muitas pessoas têm o Espírito, mas você não enxerga o Espírito na vida delas, porque elas não deixaram esse Espírito andar, passear, mudar a sua vida. Isso, e é isso que o batismo do Espírito Santo provoca. Ele faz com que as pessoas liberem a sua vida para ser toda do Espírito Santo. E aí muda todas as coisas, todas as coisas. Verdade, irmão. Que partilha linda. Nós temos aqui, né, mais uma partilha. Daqui a pouco o Ricardo vai entrar conosco. Nós encerramos nossa parte aqui, né, por aqui. Mas eu quero te agradecer muito. Foi assim um bate-papo realmente enriquecedor, de grande
formação para nós, né? Não só de. Por isso que a gente fala que esse momento nosso é de muito aprendizado, né, o Sim, sim. irmão? Alguns falam, né? Eu ouvi algumas frases quando tivemos essa suspensão, né, da igreja, até mesmo como medida preventiva, que a igreja estava parando, que a igreja estava se fechando. Não, nós estamos em movimento, né? E quem nos permite esse movimento é justamente o Espírito Santo, O né? Espírito Santo. É que Então, possamos, é o que eu tenho falado para os irmãos, né? Que possamos manter a chama de Pentecoste acesa. Ela nunca vai se apagar. Nada pode apagar a chama de Pentecoste. Se acabar tudo, nós vamos arrumar jeito de fazer as pessoas experimentarem o Senhor. Vamos voltar para as catacumbas, vamos fazer o que for necessário, mas nós vamos fazer a palavra de Deus chegar. Os primeiros cristãos enfrentaram muito mais dificuldades do que essas que nós estamos vivendo, e assim a palavra de Deus chegou na vida das pessoas. Então não vai parar, ela vai acontecer, né? Aqui participando conosco muitas pessoas de outras dioceses, mas eu queria dar um recado para quem é da diocese de São João del Rei. Isso. Quem é da diocese de São João del Rei, né? A nossa diocese, São João del Rei, ela tem o conhecimento de que os sinos falam, né? Aqui nós temos os sinos na nossa diocese, principalmente na nossa cidade aqui de São João del Rei, é onde os sinos falam, onde quando toca o sino você sabe o que é, se é festa, se é fúnebre. Então, os sinos aqui têm uma linguagem especial. E o nosso bispo Dom José Eudes, ele colocou uma proposta interessante para nós nesse tempo. Verdade. Os nossos sinos das 42 paróquias da diocese, eles vão estar tocando às 12 horas, às 15 horas e às 18 horas. Para que esses sinos vão estar tocando? Para lembrar o povo de se unir em oração. Então nós vamos rezar às meio-dia, às 15 horas e às 18 horas, em toda a diocese. Sempre que você ouvir um sino tocando, pare o que esteja fazendo e se põe em um momento de oração pelo fim desta pandemia e pela vida de todas as pessoas, para que as pessoas não se esqueçam do Senhor, experimentem Deus e sejam curadas pelo poder do médico dos médicos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que se nós... Várias ações de oração estão acontecendo no Brasil, na renovação do Estado, do Brasil, das dioceses. Isso é muito bom. Mas para a Diocese de São João, vamos também lembrar desses momentos. Ouvir o sino tocar na sua cidade, na sua paróquia, pare e reze para que o Senhor possa manifestar o seu poder, né? Eu acho muito interessante. E o segundo recado que eu queria deixar antes de encerrar, não atrasando muito tempo, mas é interessante que nós temos uma santa padroeira das epidemias, e ela tem um nome sugestivo, Santa Corona. Santa Corona, ela é padroeira das epidemias. Suas relíquias ficam, inclusive, na Itália, onde o pessoal está passando muito aperto. Santa Corona, ela foi uma mulher que rezou pelos outros. Ela morreu, ela era esposa de um soldado, e tinha um homem chamado Vítor, que seria também o santo, também mártir da igreja. Ele estava sofrendo por um juiz lá na Síria. E aí, quando aquele homem estava sofrendo muito para ser martirizado, para negar Jesus Cristo, aquela mulher saiu do seu lugar, ela era esposa de um dos soldados, ela saiu do seu lugar e ela começou a orar pela vida de Vítor. E aí, ela então foi condenada à morte, foi martirizada de uma morte muito horrenda. Então, ela hoje é a padroeira contra as epidemias. E o nome dela é Corona, que significa coroa, né? Que vem do latim. Então é coroa. Então, que nós possamos rezar também, pedindo a intercessão de Santa Corona, padroeira das epidemias, já que o vírus tem o nome dela, então que ela possa atuar em favor nosso, através do Senhor Jesus Cristo, para a transformação. O dia dela é dia 14 de maio, está chegando aí. Então, se a pandemia permanecer, nós vamos fazer a novena de Santa Corona, para que a graça de Deus também possa chegar e as epidemias sejam devastadas no nosso meio. Queridos, muito obrigado aí, Dianara e a RCC da Diocese pelo convite. Uma alegria poder participar nesse momento que estamos confinados. Podemos participar e estar com irmãos, ver mensagens. É uma alegria muito grande. A gente acaba enviando aí um abraço digital, né? Já que nós não podemos nos abraçar, mas enviamos um abraço digital para todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando neste momento. Deus abençoe. Verdade, irmão. Fica com Deus. Um grande abraço e muito obrigado pela partilha, tá? Continua Amém. conosco. Deus abençoe. Aí, agora vai vir o Ricardo. Bom, bem-vindo aí, Ricardo. Nós vamos estar acompanhando. Fica com Deus. Tchau. Com Deus. Tchau.
Irmãos, vão comentando aí por gentileza se o áudio continuou ok. Eu espero que a gente consiga agora transmitir por vídeo também. Muito boa a nossa partilha aí, né, com o Mário Lúcio. A saudade do nosso irmão, né? Fica de tão perto, né? Mas agora, com essa missão que Deus confiou, a gente acaba vendo tão pouco, né? Que riqueza dessa partilha, né? Que saibamos dessa missão, dessa responsabilidade da nossa missão de resgatar a nossa identidade, né? Como carismáticos, esses carismáticos aí que tem esse tripé na veia aí, esse batismo no Espírito Santo que nos leva a evangelizar. Agora eu vou chamar o Ricardo aqui para nós concluirmos a nossa partilha, que é tanta coisa para poder falar, gente do céu. Daqui a pouco o Instagram vai querer encerrar a live e ainda tem coisa para falar. Boa noite, irmão! Boa noite, Indianara. Paz de Jesus, tudo bem, irmão? A paz de Jesus, tudo bem? Graças a Deus. E você, como é que está? Graças a Deus, irmã, meu coração tá feliz aqui de ver a partilha. Eu vou falar, vocês me colocaram numa enrascada, viu? Falar depois do Mário Lúcio, né? Todo o ensinamento que ele colocou pra gente, mas com muita alegria de estar aqui, viu? Verdade. Você ficou com nada mais, nada menos que fazer um encerramento do que o Mário começou. Só isso. Só isso, tá? É simples assim, né? Que riqueza, né, irmão? Que bom poder, a gente poder falar sobre isso, né? Verdade. E não se encerra, né? O assunto não se encerra, por mais que a gente ficar aqui, vai aparecer e a gente, graças a Deus, é bom a gente debruçar sobre isso, porque é o tempo que Deus nos está nos chamando, né? Verdade. A debruçar sobre a nossa identidade. Eu louvo a Deus pela Diocese São João del Rei, pela iniciativa, Amém. né? E já temos, né, um cronograma legal, os irmãos que estão acompanhando. Né? Vai ser dias de fogo, né? Amém. E podendo partilhar um pouco sobre a RCC, né? Glória a Deus, irmã. Verdade. E olha, sempre tem dois lados de tudo, né, irmão? Dois lados da moeda, dois lados de toda a situação. E tem um lado muito triste, toda essa situação que nós estamos passando, que ele é claro, ele é muito óbvio, né? Mas também tem esse lado tão enriquecedor, uma oportunidade gigantesca que Deus está nos dando, né? De continuarmos partilhando, de continuarmos buscando, né? De buscarmos esse conhecimento mais próximo da ação do Espírito Santo no meio de nós. Esse dinamismo mesmo que é próprio do Espírito, né? Verdade. E eu penso que, né, diante disso tudo, nós temos que tirar lições, né? E Verdade. Deus está mostrando para a gente as ferramentas que nós temos para evangelização e às vezes nós desperdiçamos, né, Diana? Nós desperdiçamos, né? Para a gente conseguir trazer todo mundo. Eu estou vendo gente aqui, né? O Tiganço lá de Paracatu, gente de todo canto do estado, Tatal de Uberlândia, para conseguir reunir esse povo é só pela internet, né? Não tem outra forma. Glória a Deus. Olha que partilha mais rica, né, irmão? Verdade. Alcançando em vários lugares do nosso Brasil. Eu vi aqui também que a nossa coordenadora do Ministério de Música entrou para participar conosco aqui, a Michele, lá de Patrocínio. Olha pra você ver. Tem o pessoal aí de São João del Rei, o Edclei tá aí, a Érica, a Rose aí do Lavras, né? O Alisson também, o nosso coordenador diocesano, tá participando conosco. Então, olha que bacana, né? Riqueza essa participação nossa. Glória a Deus. Esse momento de bate-papo. Glória a Deus mesmo. E é tudo por ele, né, irmão? Até live nós estamos aprendendo a fazer, né? Tudo por Jesus. Verdade. A gente vai só aprendendo. Irmão, então nós estávamos falando aqui sobre um pouco sobre a questão do resgate da prática dos carismas dentro do nosso grupo de oração. O Mário falou muito bem sobre isso também, né? O quanto nós precisamos resgatar para que os nossos irmãos da Assembleia tenham essa confirmação de que Deus está ali no meio de nós, agindo, né? A poderosa ação de Deus está ali, a manifestação de Deus está ali. Ele até partilhou que uma forte experiência dele foi através de uma palavra de ciência. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para nós. A importância de se resgatar a prática dos carismas dentro do nosso grupo de oração. Sim, Indianara, esse é um ponto crucial para nós nesse processo de resgate. Por quê? Como o Mário disse, quando o Senhor nos chamou,
ele nos chamou para algo, para fazer algo. Ele nos deu uma missão, nos deu um DNA, um jeito de ser. Olha, se nós largamos esse jeito que ele nos deu, renegamos algo que ele nos deu como presente, estaríamos, de fato, não fazendo a vontade dele. E isso é preocupante, porque se nós não estamos fazendo a vontade dele, nós estamos deixando de ser fiéis a ele naquilo que ele nos chamou. O que seria dos pobres se os vicentinos quisessem ser cursilistas? O que seria dos nossos encarcerados se a pastoral, né, carcerária quisesse ser renovação carismática católica? Né? É uma bagunça na igreja. Então, se o Senhor nos chamou para ser RCC, é assim nós devemos comportar. O grupo de oração, poderosos na oração, o grupo de oração em que os carismas fluem, não só com os servos, com a liderança ali, não, mas toda a igreja. É para todos nós. Então, não é motivo de chacota, de sentir que está passando vergonha porque está, né, na manifestação dos carismas. Às vezes tem gente que tem esse sentimento, não. Ou reserva os carismas a uma equipe do grupo de oração, né? Acaba colocando sobre as costas de alguns a incumbência de profetizar, de orar em línguas, né, dos outros carismas, e esquece que isso é para todos, né? É para todo o povo de Deus, os carismas, verdade. Não é para um grupo seleto. E por isso, se nós perdermos a prática dos carismas, nós não utilizarmos os carismas no grupo de oração, né, as pessoas farão uma experiência de Deus, sim. Sim, nós vemos grupo de oração, né, que às vezes perderam a identidade, mas as pessoas fazem experiência com Deus. Mas o grupo de oração perdeu o propósito do chamado Senhor. Esse é o ponto crucial. Não é que um grupo de oração um grupo que não exerce os carismas, as pessoas não vão fazer experiência de Deus. Vão fazer, né? Mas o grupo deixou de ser aquilo que Deus chamou. Aí que está o X da questão. E por isso que nós precisamos retornar à nossa identidade de os carismas ser praticados de uma forma geral no grupo de oração, na reunião de oração. Verdade. Ricardo, ressaltando, hoje você está como coordenador do Ministério de Formação, né? Da nossa... Sim, nem apresentei, né? Não, eu também esqueci de pedir para você se apresentar. Quem estava conosco aqui ontem, né, lembra disso, mas quem entrou hoje pela primeira vez, por exemplo, ainda não conhece. Fala um pouquinho para nós aí, se apresenta para nós, por gentileza. Sim, eu sou o Ricardo Tobias, sou da cidade de Ribeirão Vermelho, né? Vizinho aqui da São Diocese São Del Rey, Diocese de Oliveira já. E atualmente estou coordenando o Ministério de Formação no estado de Minas Gerais. Com muita alegria. A gente está à frente do Ministério e a gente está numa partilha assim, de encher o coração nosso de amor pela obra. Com certeza. E por que eu lembrei um pouco sobre isso? Que nós estamos falando aqui justamente sobre esse resgate da identidade, né? Você, como coordenador do Ministério de Formação, sabe, né, irmão, quanto o nosso processo formativo, ele frisa isso desde o início da formação nossa como servo, né, de grupo de oração, como um servo da renovação carismática. Lá no início da formação, lá do nosso módulo básico, as primeiras apostilas vem falando sobre isso, né? Identidade da renovação, os carismas, né? Vem falando justamente sobre esse processo nosso de formação. Eu lembro que na primeira formação, o primeiro módulo de formação, né, a Rose frisava muito isso, quando falava da identidade da renovação, da importância da prática dos carismas dentro do nosso grupo de oração para nos identificar como movimento, né, para ser mesmo a identidade nossa como renovação carismática católica. Verdade. Se a gente não pratica isso, nós vamos perdendo o fio da meada, né, o nosso caminhar. Verdade. É importante, né? A formação na RCC, ela tem essa intenção
em todo momento, desde o início do seminário de vida, ou experiência de oração, até concluir, né, com a formação ministerial, que é a última etapa da formação no nosso movimento, toda ela precisa ser permeada dos carismas. Nós damos o nome dentro do ministério. A formação tem que ter carismaticidade, né? Desde o início até o fim, para bem marcar os nossos momentos, mas também para ajudar os irmãos nesse processo de descoberta dos carismas, de vida no Espírito. Os carismas nos ajudam, né? E uma das marcas registradas, né, do nosso movimento. Indianara, eu queria tocar em 2 pontos aqui concluindo o que o Mário disse, né? Ainda tem um tempinho para me falar. E os irmãos que estão aí acompanhando, anotem, tem informação interessante para vocês aí, viu, Indianara? 2 pontos sobre o resgate da identidade, que eu quero colocar para vocês. Olha, eu queria falar o seguinte, Indianara, ao resgatar a identidade, nós precisamos colocar 2 pontos para resgatar a identidade. Primeiro, resgatar o meu eu carismático. Amém? Primeiro ponto, resgatar o meu eu carismático. E segundo ponto, resgatar a identidade no grupo de oração. Vamos falar sobre esses 2 pontos importantes. Primeiro ponto é sobre resgatar a identidade. Eu como carismático. Irmã, quando nós fazemos a experiência no nosso movimento, através do batismo no Espírito Santo, uma coisa é possível perceber nas pessoas. Indianara, se você for em qualquer grupo de oração de São João, da Diocese de João del Rei, aqui na Diocese de Oliveira, lá na Diocese de Paracatu, lá do nosso amigo Tiganço, Uberlândia, você vai ver algo impressionante. Parece que existe uma cartilha de como ser carismático. O mesmo jeitinho de falar, não é verdade? O mesmo jeitinho, as mesmas falas, não é verdade? Se você chegar numa paróquia que você nunca foi, e você trocar ideia ali em 30 segundos ali com o povo da Assembleia, de uma missa, por exemplo, você já sabe, aquele ali é carismático. Exato. Não é verdade? Desde a acolhida, né? O cumprimento a gente já começa a identificar, já tem a suspeita. Já bate o olho e fala, aquele ali é irmão do grupo de oração, né? Mas por que eu falo isso? Porque é importante a gente entender que o ser batizado no Espírito Santo, viver as práticas dos carismas e a vida de comunidade não é algo restrito à reunião de oração ou grupo de oração. Mas antes tem que ser uma característica minha. Não é verdade? Se eu participo daquela comunidade, do grupo de oração, aquilo tudo que acontece além de tudo aquilo que acontece, é o eu que me expresso ali. É o Ricardo que me expressa. A tal ponto de... você é de Lavras, né, Indianara? Sim. A tal ponto da cidade de Lavras, as pessoas falaram, a Indianara da RCC. Né? Olharem para você e enxergarem a RCC em você. Né? E quando a gente fala RCC, é a instituição, mas a gente entende, né, o tripé, né? O batismo no Espírito. A gente consegue enxergar a identidade em você. Quando as pessoas aqui em Ribeirão me veem, é impossível dissociar Ricardo de Renovação, porque a identidade é a mesma. Né? Eu tenho meus traços, meu jeito, minha personalidade, né? Mas aquilo fundiu comigo, né? Batismo no Espírito, a prática disso, a vida no batismo no Espírito, né? A prática dos carismas, a vida de comunidade, é algo que eu me confundo com isso. Então, o primeiro ponto para a gente resgatar a identidade, eu preciso me entender que eu sou parte importante disso. Né? Eu sou parte importante disso. Eu preciso viver isso. Eu tenho que resgatar em mim a identidade do movimento. Né? A tal ponto, como eu disse, de se confundir. Confundir eu com a renovação. Somos, né, somos a mesma coisa, né? Impregnou em mim, não é verdade? Esse é o primeiro ponto, deu para entender, né, Dianara?
Sim, ficou claro, né? A Tranquilo, galera né? também tá comentando aqui, ó. O meu toma aqui é o meu cartão de carismático. O pessoal também tá comentando aqui que realmente faz sentido, né? Um carismático, o Miller até comentou lá, carismático, né? Reconhece facilmente outro carismático. É muito fácil identificar. É verdade, é verdade. Vamos para o segundo ponto, então, de resgatar, para nós resgatarmos a identidade, nós falamos que o primeiro ponto é resgatar eu, né? Eu preciso me identificar nesse processo, porque às vezes a gente sempre tem, às vezes a gente tem a vontade, a intenção de terceirizar o problema. Ah, é o grupo de oração que perdeu a identidade, é o grupo que não reza mais, é isso, é aquilo. Mas sou eu sou o grupo de oração, né? Eu sou o grupo de oração, eu tenho que me transformar também, né? Verdade, verdade. Agora vamos para o grupo de oração. Eu quero dizer para vocês, sei que você está anotando, estou vendo a turma aí anotar. Eu vou elencar alguns pontos para que nós possamos refletir para mudar, né, as atitudes da reunião de oração, se a gente percebe que está mudando, né, que está perdendo a identidade, viu, irmã? É de Deus aqui para vocês, viu? É de Deus para vocês. Anota, compartilha. Compartilha essa informação. Primeiro ponto, nós vamos falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Bem rapidinho, né? Que já 7 pontos, 5 minutos. Vamos lá, vai dar certo. Deus é o Senhor do tempo. Em nome Ele é o de Senhor do tempo, em nome de Jesus vai dar certo. Olha aqui, primeiro ponto nós temos que olhar nos nossos grupos de oração, é o louvor. Ponto importante do nosso reunião de oração é o louvor. Às vezes a gente percebe numa reunião de oração o louvor, né, que é engrandecer a Deus, né, com as nossas palavras, com o nosso corpo, colocando isso meio que de lado. Às vezes os grupos se focam muito em canções, né, e viram verdadeiros grupos de canções e não um grupo de oração. Né? E a gente troca, né? A canção para oração, a canção nos ajuda, nos conduz, ela é importantíssima, ela nos coloca na presença de Deus, mas ela não pode assumir o local do louvor. O louvor tem que ser ponto central. Primeiro ponto, então, que nós precisamos identificar e resgatar no nosso reunião de oração é o louvor. Segundo ponto, a palavra de Deus. Nós, no início, éramos reconhecidos como o povo que andava com a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia fedendo CC, né? O pessoal dizia, né? Era assim que éramos reconhecidos. E o Papa Francisco nos chamou a atenção sobre isso. Então, nós precisamos colocar a Bíblia no lugar de destaque. Ela tanto orar com a Bíblia, como também a pregação querigmática. Né? A palavra tem que ser o centro do nosso grupo de oração. Terceiro ponto, um genuíno batismo no Espírito Santo. Né? O Mário Lúcio já falou sobre isso. Sim. Te interrompendo rapidinho, não precisa preocupar, que o Miller até deu a ideia aqui nos comentários, se acabar, porque tá prestes a acabar, e tem muita coisa boa pra você falar. Aí eu recomeço a live só pra você terminar, tá? O pessoal que tá aqui, tá todo mundo junto aqui, aí eles entram de novo, a gente recomeça a nossa live aqui só pra você finalizar. Pra você não correr, a gente não perder conteúdo, porque tá bom demais, tá? Beleza, então vamos falar. Fala tranquilo, um pouquinho mais tranquilo, então. Não corre. Peraí, deixa eu me retornar. Nós falamos então do louvor, depois falamos da palavra de Deus. E aqui eu quero dar dica importante, né? Só retomando então a palavra de Deus um pouquinho, que nós precisamos colocar ela como centro do nosso grupo de oração, nossa reunião de oração. Né? Ela tanto pregada querigmaticamente, né? E ela rezada também, por que não, no momento do iniciais do grupo de oração, da reunião de oração, na hora, né, naquele louvor, aquelas orações iniciais, utilizar a palavra de Deus. Verdade, irmão. Verdade, fazendo pouco isso, né? Temos feito pouco isso no nosso grupo, verdade. Verdade. Trazer a palavra louvor, pega um salmo, por exemplo, um salmo que as pessoas conhecem, o Salmo 91, aquele que habita na esconderijo do Altíssimo, aquele que o Senhor inspirar, melhor dizendo, né? E pede às pessoas para tomar o salmo, né? Pega algum versículo ali, ou de qualquer outro livro também, o salmo nos ajuda muito, e a rezar na palavra,
Ajuda as pessoas a rezar em casa. Ajuda as pessoas a tomar a palavra e a rezar em casa. Não é verdade? Então a palavra pregada querigmaticamente é a palavra rezada. Vamos para outro então, ponto. Antes de você passar para o próximo, já tá apitando aqui para mim. Aí eu vou encerrar essa e te chamo de novo. Sai daí não, irmão. Não sai daí. Não me deixa sozinha. Já volto. A gente já volta, viu, irmão?